Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado, né? O comentário de hoje é sobre onde está gravado as leis de Deus. Então, antes de começarmos o comentário, vamos uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de sábado, né? E o objetivo desse comentário é levar uma informação para uma irmã ou um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário, né, de sábado, dizendo todos, dos dois lados da vida e do fundo do coração, graças a Deus. Então vamos entender, né, aonde está guardado as leis de Deus. As leis de Deus estão guardadas na nossa consciência, né? Por isso que quando a gente fala às vezes que faz uma coisa errada e sabe que está errado, eu estou com consciência pesada porque fiz aquilo de forma errada. Então as leis de Deus na nossa consciência nos cobrando. Outro dado também, vamos entender o que é consciência. Antes, as pessoas achavam que consciência era conhecimento. Então, todas as pessoas que tinham conhecimento tinham essa consciência, né? Então, só quem tinha consciência, quem tinha conhecimento. E aí depois eles começaram a observar que conhecimento não era ter consciência. Então começaram a entender isso, que a consciência nós vamos adquirindo em cada momento da nossa encarnação, né? Então cada encarnação que nós passamos, né, cada evolução que nós temos, nós vamos adquirindo consciência. Até chegarmos na consciência cósmica que chegou o nosso Mestre Jesus de Nazaré. Que o Mestre Jesus de Nazaré, ele é o modelo de consciência cósmica na humanidade. Então, a consciência cósmica, nós vamos chegar lá. Agora, não adianta a gente também ficar só na encarnação de Sansara. Encarna, reencarna, só isso. Não evolui, nós temos que entrar no estado de nirvana, né? Na elevação espiritual, né? Nos elevarmos mais para termos essa consciência do Mestre Jesus de Nazaré, né? Então, é nesse contexto, né, que é a consciência, né? Então, quanto mais a gente agilizar essa consciência, né, de trabalhar essa consciência, é melhor para a gente, né? Então, eu vou trabalhar essa consciência trabalhando a minha espiritualidade, tá? E não esquecendo, quer dizer, que eu vivo num planeta material, tá? Eu tenho minha responsabilidade aqui com a matéria, mas tenho meu compromisso com a minha espiritualidade. Então é nesse contexto que nós vamos evoluir. Então as leis de Deus estão guardadas na nossa consciência. Porque cada momento que a gente passa numa encarnação, a gente vai aprendendo o certo e o errado. E às vezes nos relembrando do que é certo e do que é errado. Porque nós já aprendemos em outra encarnação. Porque vamos pegar um exemplo aqui clássico de dois espíritos, né, que foram discípulos do Mestre Jesus de Nazaré. Então vamos pegar aqui e falar sobre Maria Madalena e Paulo. Que antes de Paulo ser Paulo de Tarso, ele era Saulo de Tarso. Maria Madalena, ela conseguiu evoluir numa encarnação só.
para se tornar discípula do Mestre Jesus de Nazaré. Foi a primeira mulher discípula do Mestre Jesus de Nazaré. Ela era presa ao materialismo do sexo da prostituição. E ela conseguiu reverter naquela encarnação dela esse problema de sexo e de prostituição. Quando Jesus fala para ela, vá mulher e não peque mais, ele está falando nesse contexto. Né? Agora, esse contexto dela sair dessa vida da prostituição, amar o próximo como a si mesmo, ela traz essas informações de outras encarnações dela também, que está gravado na consciência dela, que ela já passou por isso, né? Então ela, naquela encarnação, ela se modifica com as informações passadas que estão gravadas na consciência dela, as leis de Deus, né? E aí vem o Saulo de Tarso, que hoje se tornou Paulo de Tarso. Então, Saulo foi um juiz assassino, matou mais de 1.500 pessoas. Mas quando ele vai para matar, fazer essa última vítima, que foi Ananias, quando ele estava em direção a Damasco, aparece uma luz que é Jesus na frente dele. E ele se modifica dali, se tornando Paulo de Tarso. Então, é através de Paulo de Tarso que nós vamos ter também as informações sobre o cristianismo. Né? Então, como é que ele fez essa mudança toda? Porque todas as encarnações dele, ele veio trabalhando isso, essa mudança. Né? Só que ele não fazia o que tinha que fazer o certo, só fazia errado. Né? Até chegar nessa encarnação que ele teve, como Saulo de Tarso. Ele pegou todo o conhecimento da prática do bem, no finalzinho, porque Jesus vai despertar isso nele. Jesus vai despertar isso na Maria Madalena também. Então, a gente não modifica, a gente desperta. Então, uma pessoa que trabalha muito a sua espiritualidade, ele vai despertar, ou ela vai despertar alguma coisa boa naquela pessoa que está na caminhada do mal. Né? Então, esse despertamento que estão gravado as leis de Deus na nossa consciência. Né? Porque nós somos espíritos com bilhões de anos de forma sideral. Por quê? Deus cria uma energia, né? E dessa energia sai o espírito, sai uma consciência, uma inteligência quântica, que é o espírito individualizado. Então esse espírito ele vai passar por fases. Então ele vai passar por átomo, molécula, reino mineral, reino animal, vegetal, animal, né? Reino nominal, que é o reino que vivemos, e o reino angelical. Então, quando ele sai, ele passa de átomo até o reino animal, esse espírito já passou por bilhões de anos, né? E aí ele vai passar milhares ou milhões de anos no reino nominal, que é o reino dos humanos, né? Então, o reino que nós vivemos. Então, o nosso espírito, na questão sideral, ele tem bilhões de anos, né? Só para a gente ter uma prova cabal dessa história toda, é o planeta. O planeta Terra tem 4 bilhões e meio de anos. E 3 bilhões e meio de anos, né, iniciando a Terra, começou a ter habitantes espirituais encarnados na Terra. Então, o nosso espírito, e a maioria dos espíritos que estão aqui, foram expulsos de outro planeta, né? Que não quiseram evoluir, né? E aí foram expulsos. Aí estão aqui no planeta Terra. Então nós temos aí milhares ou milhões como ser humano, né?
na idade sideral. Então, tudo que nós fizemos está gravado, né, no nosso perispírito, na nossa consciência. Então, por isso que às vezes nós conseguimos fazer mudanças radicais, né, que a gente não esperava de fazer, como é o caso de Maria Madalena, como é que é o caso de Saulo de Tarso, que se tornou Paulo de Tarso, né? Uma prostituta que modifica e se torna discípula do Mestre Jesus de Nazaré. Quando ele se aproxima dela, então ele desperta isso nela. Ele não modifica ela, que ninguém modifica ninguém. Tá? Eu não tenho aqui condições de modificar ninguém, mas a gente tem condições de despertar isso, essa consciência nas pessoas. Quanto mais a gente trabalha a nossa espiritualidade, igual a santidade de um anjo, que é o Mestre Jesus de Nazaré, ele, com as vibrações dele, ele consegue despertar isso na pessoa. Então foi isso que ele fez, isso que aconteceu com a Maria Madalena. Ela desperta a sua consciência e ela se modifica, deixando a vida de sexo, né, e a vida de prostituição de lado. E Saulo de Tarso, que se torna Paulo de Tarso, ele deixa a vida assassina, a vida do materialismo de lado e trabalha a espiritualidade. Ele se modifica, ele vai se santificando com a sua espiritualidade, né? E ao mesmo tempo, ele, Maria Madalena, Paulo de Tarso, eles trabalham, a caridade deles, eles trabalham através de exemplos para a gente. Porque caridade também é exemplo também quando a gente está na caminhada do bem. Quando a gente pratica o bem, nós estamos praticando caridade. Tá? Não precisa eu fazer uma prece, ou fazer alguma ajuda material. Não, é pelos nossos exemplos. Então, quando eu começo a mudar, eu estou fazendo caridade por tudo um exemplo positivo. E esse exemplo positivo, que está gravado na nossa consciência do passado, que nós fizemos coisas boas, né? E aí, onde está gravada as leis de Deus na nossa consciência, né? Então, quanto mais a gente trabalhar a nossa espiritualidade, nós vamos ficar mais afinados com as leis de Deus. E a nossa consciência, ela vai expandindo, como expandiu a consciência do Mestre Jesus de Nazaré, né? Rompendo com o materialismo, né? Então, é nesse contexto que a gente tem que entender as leis de Deus, né? E onde estão gravadas as leis de Deus. Eu não tenho mais nada para falar sobre o texto, né? E no próximo sábado, eu vou falar como receber a misericórdia. Então vamos entender uma coisa, só como exemplo, para ficar mais fácil isso para a gente. Nós estamos sendo regidos e julgados pela justiça da misericórdia divina, né? Então vamos entender isso. Em 1969, né, o homem foi à Lua, né? Quando o homem foi à Lua, não foi para descobrir nada sobre a Lua. Então, porque tinha os russos, a antiga União Socialista Soviética, e tinha a OTAN, que era apoiada pelos Estados Unidos, e eles viviam na guerra de armamento, né? Então eles queriam fazer, a intenção de ir para a Lua, principalmente para a Lua, era fazer um local onde eles iam fazer testes nucleares, né? E aí, esses testes nucleares, ou tendo uma bomba nuclear no planeta, não ia só afetar só o planeta Terra. Então, os outros planetas estão ao lado do planeta Terra. Então, aí,
Os governadores, né, dos planetas, na qual Jesus é um governador do planeta Terra, vai para essa reunião com eles. Então eles combinam uma coisa, aqui no planeta Terra, os espíritos encarnados, né, fizeram, nós praticamos vários erros, né? Então Jesus nos divulgou nesse contexto e ficou combinado o seguinte, que o ser humano não ia ser julgado pela justiça universal. Então, essa justiça não, porque ela ia ser, porque nós temos vários erros, ia cobrar isso. E o acordo foi que nós seríamos julgados pela justiça da misericórdia divina. E qual foi o combinado por causa disso? Se durante, por isso tem a data limite, se durante 50 anos o planeta, no planeta Terra não houvesse uma guerra nuclear, aí todo mundo seria aprovado para ir para o planeta de regeneração, que vai começar em 2057. Se houvesse uma bomba, daqui a 2, 3 mil anos que o planeta ia entrar, porque o planeta ia ficar todo destruído. E nós passamos, né? E nós estamos sendo julgados pela justiça da misericórdia divina. Então, para que eu faça muito bem, eu vou sendo recompensado, vou tendo mais méritos dos meus erros passados, e aí vai diminuindo meus erros para eu entrar no planeta de regeneração. Então a misericórdia está aí para nos ajudar, né? Para nos ajudar vai depender da gente. Nós vamos encontrar vários problemas, então vai ter vários flagelos destruidores de Deus, como a pandemia do coronavírus, mudança climática, terremotos, né? E outros itens ligado aos flagelos, guerra, ligado ao flagelo destruidores de Deus. Então, quanto mais a gente trabalhar isso, é melhor para a gente. Se fosse pela justiça universal, a cobrança ia ser muito maior e praticamente todo mundo não poderia adentrar no planeta de regeneração, né? Então, por isso que a misericórdia é muito importante. Então, no próximo sábado, eu vou falar sobre esse contexto da misericórdia, né? Como receber a misericórdia. Então, nesse exemplo que eu queria dar, da data limite, né? Sobre a misericórdia. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o meu comentário de hoje. Vamos fazer agora uma prece final. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário, né? E o objetivo desse comentário foi atingido, né? De levar uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário, né? De sábado, dizendo todos dos dois lados da vida e do fundo do coração, graças a Deus. Agradeço às irmãs, os irmãos que me ouviram, me assistiram, né? E desejo para cada um próspero 2023, né? Para seus familiares, amigos, conhecidos, parentes, né? E também peço, né, a prosperidade com muita paz para toda a humanidade, né? Peço também paz, consciência, competência, sabedoria para todos os presidentes e governantes, né, do planeta. E peço também que o presidente Lula possa ter sucesso nos seus 4 anos, ele e seus ministros, né? Possam ter sucesso de governar, e peço muita paz para o Brasil, né? E então muita felicidade para vocês todos, né? Nesse último sábado de comentário, e a partir
do próximo sábado, né, primeiro sábado de janeiro, estaremos de novo juntos nesses comentários, né? E o comentário será sobre a misericórdia. Então, graças a Deus, né, por estarmos juntos. Aleluia. Amém.